Fala, torcida alvinegra! Aqui é a Júlia do canal Botafogo em Ação. E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente porque eu não irei aparecer. Vocês estão escutando minha voz, enquanto algumas imagens vão passar para vocês terem uma noção, né, do que a gente está falando, de qual jogador. E é uma tentativa de fazer algo diferente enquanto eu não tenho como gravar diretamente aparecendo para vocês. Mas eu prometo que vai ser legal também. E no vídeo de hoje a gente vai reunir as principais notícias mais recentes do Botafogo. Tudo em um só lugar para você poder ficar por dentro de tudo que realmente está acontecendo no clube, tanto dentro quanto fora de campo. Sendo assim, vamos lá e solta a vinheta. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. O Botafogo começa esse novo momento já enfrentando um problema seríssimo, né? O transfer ban imposto pela FIFA. O Botafogo foi punido por conta de uma dívida antiga com o Atlanta United, né? Que foi a responsável pelo Almada. E essa dívida o Textor pagou uma ou duas parcelas e depois nunca mais pagou. E isso obviamente iria vir em algum momento, essa situação iria piorar e chegou a esse ponto. E enquanto essa situação não for resolvida, o Botafogo até pode negociar jogadores, como tem feito, mas não pode registrá-los, né, de forma oficial. E isso complica muito o planejamento da temporada, porque qualquer reforço só vai poder jogar depois que o problema for resolvido. Ou seja, corre muito risco da gente começar Brasileirão, começar pré-Libertadores sem os nossos novos reforços, né? E aí entra a primeira grande dúvida. Por que uma SAF com tanto discurso de organização deixa chegar nesse ponto? Esse tipo de situação gera total insegurança no elenco, no mercado e principalmente na torcida, né? E falando em elenco, um dos nomes que mais movimentou os últimos dias foi o de Savarino, né? O jogador se reapresentou ao Botafogo, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo, são 00:05. Então, né, ontem, no horário da manhã, foi postado nas redes oficiais do Botafogo fotos do Savarino se reapresentando com uniforme, com um sorriso normal no rosto e fazendo exames e tal, e tudo para poder, né, estar presente já no início desse ano. E tem toda essa questão de, poxa, né, continua, mesmo assim continua, continuam jogando ele para ser envolvido nessa possível negociação com o Fluminense, uma coisa que, né, é inaceitável. A torcida claramente não está de acordo com isso. E existe uma conversa em andamento, até onde dizem, mas o próprio desfecho depende muito do que o Savarino vai decidir. E uma opinião pessoal, eu nem o culparia se ele quisesse sair depois disso tudo. Porque ofereceram ele para Deus e o mundo, enquanto o coitado estava lá na Venezuela, tendo o país dele bombardeado. E quando volta, ele descobre que estava tudo sendo organizado pelas costas dele, né? Uma tremenda falta de respeito. Não importa se é ídolo, se é reserva, se é garoto da base, isso é falta de respeito, não é? E ao mesmo tempo, né, o Botafogo recebe sondagens do futebol europeu por outros atletas do elenco. Times da França, da Itália, já demonstraram interesse em jogadores do Botafogo, o que, né, pode render dinheiro em caixa. O problema é que essas possíveis vendas acontecem justamente no momento em que o time já corre o risco de perder peças importantes sem ter reposição imediata, né, por conta do transfer ban. Ou seja, até entra dinheiro, mas sai qualidade técnica, e isso acaba preocupando.
E mesmo com essas dificuldades, o Botafogo ele segue anunciando reforços pontuais e ajustando o elenco. O perfil das contratações mostra uma aposta em jogadores jovens e estrangeiros, o que levanta outro debate. O elenco já tem muitos estrangeiros, e isso exige um controle fino para não estourar limites de inscrição e nem gerar problemas internos, né? Porque de tantos problemas já basta o que a gente já tem, né? E nos bastidores o clima também não é nada tranquilo. O clube associativo entrou com uma ação contra a SAF, né, o que acaba escancarando uma racha institucional que nunca foi totalmente resolvido desde a venda. A justificativa oficial é a defesa do Botafogo enquanto instituição. Mas o fato é que esse tipo de conflito passa uma imagem de instabilidade, tanto para a torcida quanto para o mercado. E é claro, né, que os rivais também se aproveitam disso. E aqui entra um ponto que incomoda muita gente, eu inclusa: a falta de transparência. O Textor raramente se comunica de forma clara com a torcida, as decisões simplesmente aparecem prontas, os problemas vêm à tona depois que já viraram crise e o torcedor quase sempre fica sabendo das coisas pela imprensa e não pelo clube. O que é gravíssimo. É gravíssimo. O clube não está sendo transparente com a torcida. E essa distância, ela gera conflito, desgaste, desconfiança, né? Não é só uma questão de resultado em campo, mas é de relação com quem sustenta o clube, né? Tanto emocionalmente como financeiramente também. Porque está chegando ao ponto de torcedores estarem ameaçando cancelar sócio torcedor, não comprar mais, né, linhas oficiais para não, né, para doer no bolso deles, porque talvez essa seja a única forma de deles perceberem o que estão fazendo. Na parte técnica, né, o Botafogo surpreendeu todo mundo, contratando em 5 dias apenas o Martin Anselmi, né, o nosso novo técnico argentino, que apesar de ainda ser novo, né, ele tem só 40 anos de idade, ele mostra ter exatamente aquilo que a torcida tanto precisava, né? Como a gente falava, né, sangue nos olhos, reações, se tiver que reclamar, tem que reclamar, e ele parece ter isso, né? E o Martin, ele já tem experiência com futebol sul-americano, né? E inclusive nós aqui no canal nós temos um vídeo falando sobre a passagem dele por outros clubes, inclusive aqui no Brasil também, né? Vamos deixar o link desse vídeo na descrição ou no comentário fixado. Ou seja, né? Se vocês quiserem saber mais sobre ele, aquele vídeo já tem um resumo bem legal. E além disso, o Botafogo já conhece, né, o calendário e o regulamento do Brasileirão, o que acaba aumentando a pressão por organização, que tá difícil. Aí, né, um elenco em reformulação sempre, punições administrativas, indefinições internas. Aí cada rodada acaba virando um teste de resistência, né? E nesse ano de 2026 teremos a Copa do Mundo, o que irá apertar ainda mais o calendário brasileiro, né? Resumindo, o Botafogo vive um momento super delicado. Temos aí o transfer ban, negociações abertas, risco de perder jogadores importantes, conflitos internos e uma comunicação que continua muito, extremamente falha. O clube até se movimenta, até tenta dar uma esperança, tenta, né, enxugar gelo ali, mas quase sempre apagando o incêndio ao invés de, né, antecipar o problema e não deixar chegar onde chegou, né. E é isso que deixa a torcida cada vez mais desconfiada e cansada. A gente cansa, né, de tantas promessas, de tanta falácia e não acontecer, não sair disso, não sair de meras palavras. A gente não vê isso em prática, né?
Mas aí, então, antes da gente finalizar, eu quero muito saber de vocês, né? Qual deveria ser a prioridade do Botafogo nesse momento, na opinião de vocês? Seria resolver as pendências financeiras, organizar o futebol ou mudar a forma de se comunicar com a torcida? Na minha opinião, acho que de tudo um pouco, mas principalmente a forma de se comunicar com a torcida. Porque uma torcida que não consegue confiar no seu clube, eu sinceramente, eu acho isso muito, muito triste. Então, é isso, ficou por hoje apenas isso, né? Um pequeno giro de notícias. Eu peço muito que vocês deixem suas opiniões nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, marcar o sininho, divulga com os amigos também. E é isso aí. A gente se vê no próximo. Um beijo para todo mundo e vamos ter fé.